Oi, galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem. A Pro já tá morrendo de saudade de vocês. Espero que isso passe bem rápido pra gente voltar, né? A rotina, eu tô com saudade até do barulho que vocês faziam. Mas vamos lá. Nós vamos fazer hoje a aula 7. A Pro vai passar para vocês a aula 7 do setor A, tá? É uma aula longa, mas eu vou fazer ela bem detalhada, como se nós estivéssemos presencial, tá? Seria interessante que você tivesse a apostila em mãos, porque assim vocês já vão completando direitinho, tá? E assim que vocês terminarem de assistir essa aula, seria interessante que vocês fizessem a tarefa mínima e a complementar para corrigir num próximo momento aí, tá bom? Então vamos lá. Então vamos para a aula 7, setor A, outras razões trigonométricas. Antes da gente entrar nas outras razões trigonométricas, vamos ter que lembrar algumas coisas. Quais são essas coisas? Que quando nós temos bolinha, né? A gente tem aqui, ó, o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Então, sempre lembrando que a gente tem aqui um arco unitário, certo? Então, se ele é um arco unitário, eu tenho aqui o ponto 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0, menos 1, certo? Que minha bolinha, ela tem 360 graus e que o eixo Y é o eixo dos senos, certo? Que o eixo X é o eixo dos cossenos. Fora o seno e o cosseno, quem mais que eu tenho? Eu tenho aqui do lado de fora a tangente, certo? Que acima ela é positiva e abaixo ela é negativa, ok? O que mais que eu tenho que lembrar? Além dessas razões de seno, cosseno e tangente, agora nós vamos incluir outras razões, certo? Outras razões trigonométricas. Quem seriam essas outras razões trigonométricas? Seriam aquelas, conforme vocês apresentaram o slide, aquele dia que vocês fizeram, que cada grupo ficou com uma ficou com seno, outra com cosseno, outra com tangente, tá? Com a cossecante, secante. Então, essas seriam as novas razões trigonométricas, certo? Então, é isso que nós vamos incluir aqui, ó, no seno, no cosseno e na tangente, certo? Sempre lembrando que a tangente, ela é a mesma coisa que seno sobre cosseno, certo? Então, eu tenho aqui a primeira razão. Qual que seria a outra? A gente tem aquela que é a fundamental. Quem é a equação fundamental? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, certo? A gente tem mais essa daqui. Além dessas aqui, nós vamos ter mais algumas. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente, que é o inverso, vai ser quem? Cosseno sobre seno, certo? Então, eu tenho aqui, ó. Tangente, seno sobre cosseno. Cotangente, o inverso. Cosseno sobre seno, certo? Além dessas aí, eu tenho mais alguém? Tenho. Olhando aqui na apostila de vocês, ó, na aula, nós vamos ter todas as razões que a gente precisa. Então, aqui, ó, sempre a gente tem que lembrar, por exemplo, quando o cosseno está embaixo aqui, ó, certo? Ele sempre vai ter que ser o quê? Diferente de zero, porque não existe fração zero. Então, como eu tava dizendo, ó, tangente de x, seno sobre cosseno, cotangente, cosseno sobre seno, tá? Daí, quem mais que eu tenho? Eu tenho a secante, que é 1 sobre cosseno. Se a secante é 1 sobre cosseno, quem é a cossecante? 1 sobre seno, certo? Então, ó, vocês viram que uma é o inverso da outra. Aí, além dessas aqui, nós temos aqui uma outra razão, que é para cotangente, que é 1 sobre tangente, que a gente vai usar em alguns casos, certo? Por quê? Porque tangente de x vezes a cotangente de x é igual a 1.
Então, todas essas razões aqui, ó, elas vão servir pra gente estar resolvendo depois os nossos exercícios em aula, tá? Então, olha só, como que eu faço para eu gravar isso aqui, ó? Tangente, seno sobre cosseno. Cotangente, ó lá, cotangente começa com quem? Cosseno sobre seno. Ó lá, secante, 1 sobre cosseno, ó, secante, tá vendo esse C aqui, ó? Vem do cosseno. Cossecante, ó o S aqui, ó, 1 sobre seno. Então, essas seriam algumas dicas para vocês gravarem mais fácil. Aqui, nós temos outra relação trigonométrica, que a gente usa aqui, secante ao quadrado de x igual a cosseno ao quadrado de x. Por que que eu uso aqui ao quadrado? Porque anteriormente eu disse que secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno. Se eu elevei ao quadrado desse lado, eu elevo ao quadrado desse lado, porque 1 ao quadrado acaba sendo quem? 1. Então, a gente vai transformar essa equação aqui, vai transformar em outra. Como que eu faço? Quem é 1 nas razões trigonométricas? É a mesma coisa que seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a quem? É 1, então eu substituí aqui, certo? Aí, aqui eu só separei, ó, separei o cosseno, como tá um traço só, eu dividi em duas partes, ó, cosseno de x sobre cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, certo? Aí, lembrando das outras razões trigonométricas, como que eu fiquei aqui? Seno ao quadrado de x, continuei com ele. Cosseno dividido pelo cosseno, corta. Quem sobrou aqui? 1. Quem é seno sobre cosseno? Seno sobre cosseno é tangente. Só que aqui tá seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Então, é tangente ao quadrado. Então, eu tenho uma outra relação, que seria quem? Que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, certo? E se eu tenho que a secante de x é 1 mais tangente ao quadrado de x, eu posso ter também a cossecante, que seria quem? 1 mais a cotangente ao quadrado de x. Então, para a gente poder resolver os próximos exercícios, que são os exercícios em classe, nós vamos ter que utilizar todas essas relações, todas essas razões trigonométricas, certo? Então, vamos lá para os exercícios em classe. Então, vamos lá. Para quem não lembra da tabelinha do 1, 2, 3, vamos refazer aqui, ó. Então, nós temos aqui uma tabela de... Vamos separar aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, seno, cosseno e tangente, certo? Então, vamos lembrar lá a tabelinha do 1, 2, 3 para ajudar na hora de fazer os exercícios. Então, eu tenho aqui, ó, 30 graus, 45 graus e 60 graus, certo? Então, vamos lembrar da musiquinha que vocês cantaram lá no 9º ano. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. E a raiz menos no 1. Então, vamos lá, vamos colocar as raízes aqui. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, essa tabelinha do seno, cosseno e tangente, nós vamos utilizar nos próximos exercícios que nós vamos fazer, ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício que nós temos em classe é o seguinte: analise as proposições abaixo. Aí, ele deu algumas proposições e tá dizendo assim, o número de proposições verdadeiras é. Então, vamos lá. A primeira proposição que eu tenho é o seguinte: cossecante de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, vamos ver. Então, como eu disse para vocês, quem que é a cossecante? Cossecante é igual a 1 sobre seno, certo? Então, a minha fórmula é cossecante de x igual a 1 sobre seno, certo? Qual é a cossecante que eu preciso achar? É a cossecante de 45 graus, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó,
cossecante de 45 graus é igual a 1 sobre o seno de 45 graus, certo? Quem que é 1 sobre seno de 45 graus? Então, aqui, ó. Cossecante de 45 graus é igual a 1 sobre. Quem é o seno de 45 graus? A gente vai ter que lembrar da tabelinha do 1, 2, 3, certo? Então, pela tabelinha do 1, 2, 3, quem é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Como é que eu resolvo isso aqui? Põe 1 aqui, ó, e resolvo os extremos pelos meios, certo? Então, vai ficar cossecante de 45 graus é igual 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Como eu não posso ter raiz de 2 no denominador, eu vou ter que fazer o quê? Racionalizar. Multiplico por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo, certo? Então, eu vou ter aqui 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes a raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Corta, corta. Isso é igual a 2 raiz de 2 sobre 2. Corta, corta de novo, isso é igual a raiz de 2, certo? Aí, no exercício, ele tá dizendo assim, ó, que a cossecante de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2? Não, essa daqui é falsa, porque, na verdade, é igual a raiz de 2 que nós acabamos de fazer o cálculo. Então, vamos lá para o próximo. Secante de 60 graus é igual a 2, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que lembrar qual é a formulinha da secante. Então, eu vou ter que secante de 60 graus é igual a 1 sobre, ó, aqui o Czinho aqui, 1 sobre cosseno de 60 graus, certo? Olhando nas formulinhas que nós temos aqui. Aí, lembrando de novo da tabelinha do 1, 2, 3, secante de 60 graus é igual a 1 sobre. Qual é o cosseno de 60 graus? É meio, certo? Aí, aqui, ó, põe 1 aqui. Os extremos pelos meios. Secante de 60 graus é igual 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Então, a secante de 60 graus é igual a quanto? 2. Isso aqui é verdadeiro, certo? A próxima proposição que nós temos é a seguinte: cotangente de 30 graus é igual a raiz de 3. Então, ó, cotangente. Então, é a mesma coisa que 1 sobre tangente. Então, cotangente de 30 graus é igual a 1 sobre a tangente de 30 graus, certo? Então, eu vou ter que a cotangente de 30 graus é igual, olhando na tabelinha do 1, 2, 3, quem é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Faço a mesma coisa, os extremos pelos meios. Então, cotangente de 30 graus é igual 1 vezes 3, 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Como eu não posso ter raiz no denominador, eu vou racionalizar. Multiplico por raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Então, a cotangente de 30 graus é igual a 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. Corta, corta. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou ter que a cotangente de 30 graus é igual, corta, corta, raiz de 3. Então, essa também é verdadeira. Agora, nós temos que secante de π sobre 2 é igual a 0.
primeiro eu tenho que lembrar. Qual que é a fórmula da secante? Secante de π sobre 2 é igual a 1 sobre cosseno de π sobre 2. Como ele não está em graus, está em π, nós vamos ter que lembrar da bolinha, certo? Eu tenho a bolinha, então eu tenho aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e volta aqui, 2π. Além disso, o que mais que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, que aqui seria 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1, certo? Isso aqui a gente faz muitas vezes. Aí, quem que é o primeiro valor? O primeiro valor é o cosseno, o segundo valor é quem? Seno, certo? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Cosseno de π sobre 2. Quem que seria o cosseno de π sobre 2? Seria o 0. Então, eu teria isso aqui, ó. 1 sobre 0. Matematicamente, eu posso ter 0 no denominador? Não, isso aqui não existe. Então, a secante de π sobre 2 não existe, certo? Então, isso aqui é o quê? Falso. A última proposição que nós temos é a seguinte: seno de 55π sobre 2 é igual a 1. Então, vamos ter que primeiro transformar esse 55π. Então, eu vou ter aqui, ó, que seno de 55, no lugar de π, eu troco por quem? 180, dividido por 2, certo? Então, eu vou ter que o seno 55 vezes 180, dividido por 2, vai ser igual a 4.950 graus, tá? Então, ele equivale a 4.950. Como é que eu sei quem é o seno de 4.950? Vou pegar 4.950, vou dividir por 360, certo? Então, vamos lá. 4.950 dividido por 360 vai dar 13. 13 vezes 360 vai dar 4.680. Para 4.950 vai sobrar quanto? 270. Esse 270 que sobrou aqui são 270 graus. Então, vamos lembrar lá na bolinha, ó. Bolinha, 0, 90, 180, 270. Tá aqui embaixo, certo? Aí, eu preciso lembrar que é quem? O seno de 270 graus. Porque esse resto aqui, ó, é o que nós vamos trabalhar com ele, certo? Então, aqui, ó, como é que eu faço a bolinha? 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1, certo? Primeiro valor, cosseno, segundo valor, seno. Então, quem é o seno de 270 graus? Tá aqui, ó, menos 1. Se ele é menos 1, o seno de 55π sobre 2 não pode ser 1. Na verdade, ele seria quem? Menos 1. Então, essa proposição, ela é o quê? Falsa, certo? Então, de todas as proposições que nós fizemos, ele queria saber qual é o número de proposições verdadeiras. Então, nós temos aqui, ó, 2 proposições verdadeiras. Então, a primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira, depois a quarta falsa e a quinta falsa, ok? Então, nós temos 2 proposições verdadeiras. Ainda na aula 7, nós temos o exercício 2, que diz o seguinte: seno x diferente de zero, podemos afirmar que a expressão seno de x mais cosseno de x vezes cotangente de x é igual a... Então, vamos lá. Quem que nós temos aqui? Nós temos que seno de x mais cosseno de x vezes a cotangente de x.
Então, como é que a gente faz para resolver isso aqui? Então, eu vou escrever aqui, ó, que seno de x não dá para fazer nada, mas o cosseno de x também não dá para fazer nada. Porém, quem é a cotangente? Cotangente é igual a cosseno de x sobre seno de x, certo? Então, o único que eu consigo transformar aí é a cotangente. Bom, o que eu faço agora? Vou multiplicar. Eu tenho uma multiplicação aqui, então isso é a mesma coisa que seno de x mais cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x sobre seno de x. Posso fazer isso? Posso, porque é uma multiplicação. Aqui seria a mesma coisa que 1. 1 vezes seno seria seno. Como eu tenho aqui um número sozinho e uma fração, para eu resolver, eu tenho que tirar quem? MMC. O MMC entre 1 e seno de x vai ser seno de x. Seno de x dividido por 1, seno de x, vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Mais seno de x dividido por seno de x é 1. 1 vezes cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, certo? Lembrando lá no começo das aulas das proposições, quem é a minha relação fundamental? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que quanto? 1, que é a relação fundamental. 1 sobre quem? Seno de x. Quem é da regrinha? Olhando lá naquela tabelinha com as regrinhas. Quem é 1 sobre seno de x? 1 sobre seno de x é a mesma coisa que cossecante de x. Então, a minha resposta correta é a letra E, cossecante x. E o último exercício que nós temos dessa aula 7 é o seguinte. Seja x um número real pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2, se secante de x é igual a 3 meios, então tangente de x é igual a... Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos que a secante de x é igual a 3 meios. E ele quer que eu ache a tangente de x. É isso que ele quer que eu ache, certo? Primeira coisa que eu vou ter que lembrar é o seguinte. Quais são as formas de secante? Então, secante tem duas formas. A primeira é 1 sobre cosseno, só que não vai adiantar eu usar cosseno, porque eu não tenho nenhuma fórmula de cosseno que tenha tangente, certo? A outra alternativa é a seguinte. Se eu elevar esse lado aqui ao quadrado, secante ao quadrado, e ao quadrado aqui desse lado, eu vou ter aqui, ó, secante ao quadrado de x igual 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4, 9 quartos, certo? Aí, eu tenho uma outra fórmula que tem secante ao quadrado, e a fórmula que tem secante ao quadrado, ela tem tangente. Então, essa é a única que vai suprir aí o que eu preciso. Então, quem que é secante ao quadrado de x? É a mesma coisa que 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 9 quartos, certo? Aí, como que eu resolvo isso aqui? Letra de um lado, número do outro. Então, eu vou ter aqui, ó, tangente ao quadrado de x é igual a 9 quartos, mais 1 passa para o outro lado, menos 1. Tangente ao quadrado de x é igual. Vamos tirar MMC aqui, ó. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 9, 9. Menos 4 dividido por 1, 4. Vezes 1, 4. Então, eu vou ter aqui, ó, que a tangente ao quadrado de x é igual 9 menos 4, 5 sobre 4. Só que eu não quero saber a tangente ao quadrado, quero saber a tangente, certo? O que eu faço aqui? Raiz desse lado e raiz desse lado, certo? Corta, corta. Tangente de x vai ser igual. Como eu não tenho a raiz de 5, eu conservo a raiz. E a raiz de 4 é quanto? 2. Tudo bem? Então, a minha tangente de x seria quem? Raiz de 5 sobre 2. Minha alternativa correta é a letra D de dado.
E agora que nós já terminamos a aula, eu espero ter ajudado vocês. Agora vocês já podem fazer a tarefa mínima e a complementar. Se vocês tiverem dúvida, recorram ao plural, tá? E façam as tarefas e fiquem em casa. Um beijo!